que o Ancelotti tem que fazer para esse próximo jogo aí? Além de comer o fígado dos caras que ele já deve ter feito no vestiário. Tem que assistir ao jogo de novo? Pode ser. Mas se eu acho que se eu tivesse 2 vídeos para exibir para a seleção brasileira, eu passaria o jogo dos Estados Unidos e eu passaria o jogo do Japão, de ontem. Jogo dos Estados Unidos, engolindo o Paraguai. O Paraguai foi triturado pelos Estados Unidos. Eles não deixavam o Paraguai respirar. O Paraguai pegava na bola, vral, vinha 3 americanos para roubar a bola. Quando os americanos começavam a criar com os 3 zagueiros, os caras ficavam correndo lá na frente, assim, ó, espetando. E o Paraguai não sabia o que fazer. Os 2 meias, né, o McKennie, por exemplo, o Tyler Adams, que é mais volante, eles ficam no meio do caminho ali, entre as linhas, mas eles correm para trás, correm para frente. Quando eles correm para trás, alguém ultrapassa. Quando eles vão para frente, alguém vem para trás. Assim, era uma orquestra mesmo, muito bem afinadinha, e jogaram pra caramba. Eu assistiria esse jogo. E o Japão, pela disciplina. Porque o Japão joga num 4-2-4 quase, às vezes num 3-2-5 às vezes. Fica com 3 zagueiros, 2 volantes, e lá na frente eles têm um monte de ala. E quando precisa marcar, pega o que aconteceu com o Gakpo ontem. O Gakpo pegava a bola aberta na esquerda. Quem estava marcando ele? O Doan, que é camisa 10, que é ala, é atacante, e o Kubo, que é o Cubinho. O cara do drible, o cara de chegar lá na frente, que aliás machucou, né? Saiu mancando. Mas quando você pega todas as jogadas do Gakpo, quem estava marcando ele? O 10 e o 8, são 2 alas, cara, 2 atacantes marcando o cara. E ele não passou. Ele passou uma vez, e nessa vez que ele passou, o Doan colocou o corpo na frente, foi falta. Uma vez só, no jogo inteiro, o Gakpo não conseguiu jogar. Somerville lá do outro lado, Dumfries, com uma enorme dificuldade de passar. Quem estava marcando os caras? Tudo atacante marcando os caras. Eles se entregaram, eles deixaram tudo ontem para conseguir aquele empate contra a Holanda, saíram comemorando, porque eles foram buscar mesmo, jogaram pra caramba os caras do Japão no segundo tempo. A Holanda é melhor, mas o Japão conseguiu. Eu assistiria esse. E assistiria o dos Estados Unidos. Tem uma coincidência com esses 2 times aí, Canedo, que jogaram pra caramba. Os 2 jogam com 3 zagueiros. Os 2 têm... O americano até tem lateral, né? Tem o Anthony Robinson e tem o Serginho Dest, que não jogou de lateral, jogou de ala espetado lá na frente. Um terceiro zagueiro vinha pra cá. E o Japão joga com 3 zagueiros também. O que seria falar, nossa, o Japão com 3 zagueiros? Sim, o Japão joga com 3 zagueiros. A gente já viu que lateral a gente não tem. A gente já viu que jogar com 4 zagueiros talvez seja uma opção, mas a gente vai ter que ter um meio campo bem melhor. Talvez assumir logo que a gente precisa de 3 zagueiros. E a gente precisa conversar com os nossos atacantes e falar, meus queridos, não vai dar. Se é para ter um cara que não corre, seja só o Vini. E se o Rafinha não quiser correr, bota outro cara que corra no lugar dele. Porque não vai dar.